É grande a expectativa em torno da votação da reforma política no Congresso Nacional, mas as opiniões em torno das propostas estão divididas. A repórter Larissa Graciano está acompanhando a movimentação por lá. Boa tarde, Larissa. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. A sessão para a votação dessa reforma política já está aberta, abriu pontualmente à 1 da tarde. Mas a votação em si deve demorar um pouquinho mais, isso porque o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele quer um quórum qualificado para iniciar essa votação. Ele quer pelo menos 480 deputados no plenário. E nesse momento, aqui na Câmara dos Deputados, 90 deputados já registraram presença na casa, mas apenas 8 deputados registraram presença no plenário. Portanto, deve demorar ainda um pouco para iniciar essa votação. A discussão da reforma política já foi encerrada na semana passada. Portanto, a ideia hoje é votar o texto do relator, deputado Vicente Cândido, e, se der tempo, mais os 14 destaques que já foram apresentados na semana passada. Mas o que vai sair desse plenário hoje da reforma política, a gente ainda não sabe, Luciana. Isso porque, como você falou, não há consenso entre os deputados, principalmente sobre 2 pontos: as regras eleitorais e também sobre o fundo partidário. Vamos ver agora mais detalhes na reportagem. Em relação ao sistema eleitoral, a sugestão é a seguinte: os deputados vão decidir se em 2018 e em 2020 a votação será pelo sistema chamado de distritão, onde o candidato mais votado é eleito. E em 2022 implantaria um sistema distrital misto, onde o eleitor vota 2 vezes, uma no candidato e outra em uma lista fechada pelo partido. Mas há ainda uma terceira opção, o distritão misto, ideia do Democratas. Nela, o eleitor escolhe se vota no candidato ou no partido, mas até agora não há consenso. Não houve uma marcha unida de governo ou oposição, cada partido traçou uma estratégia diante dos seus interesses pessoais. Há muita indefinição sobre 2 pontos. Um, sistema eleitoral, como o eleitor vota. E o segundo ponto é financiamento de campanha. Quem paga a conta disso tudo? Sobre o fundo partidário, 3,6 bilhões de reais seriam destinados às campanhas, mas esse ponto deve cair. O próprio relator, deputado Vicente Cândido, deve propor a alteração. A ideia agora é que a Comissão Mista de Orçamento defina o valor. Mas, diante da crise no país, já se levanta a possibilidade da volta do financiamento privado. Eu acho que o correto é aprovar a criação do fundo, né, e vamos deixar que a Comissão de Orçamento avance mais na frente, ou que o Senado possa avançar no financiamento privado com restrições. Enquanto o plenário vota essa reforma, 2 outras comissões continuam trabalhando com o tema. Uma debate como vai ser a regulamentação desse texto que está no plenário. E outra, o fim das coligações partidárias. O texto dessas comissões também tem que ir a plenário. Em outra frente, os senadores também já opinam sobre a reforma política. O sentimento é que as pessoas desejam um voto distrital misto, e não apenas o distritão. O distritão, se fosse como uma transição, mas muitos receiam que essa transição possa se tornar uma coisa efetiva. Larissa, eu vou te explorar um pouquinho mais. Além da reforma política, o que mais pode acontecer hoje aí no Congresso? Luciana, hoje os deputados eles também podem começar a analisar uma outra reforma, a reforma tributária. Eles podem analisar e até chegar a votar o texto do relator, que é o deputado Luiz Carlos Rauli. Entre outras propostas, ele sugere a simplificação dos tributos no Brasil. Seria criado um imposto sobre o valor agregado, que eles chamariam de IVA nacional. E os impostos que a gente paga hoje, por exemplo, como o PIS, COFINS e o PASEP, eles dariam lugar a esse único imposto, a esse IVA nacional. Luciana, só voltando agora a falar um pouquinho mais sobre a reforma política, essas 2 outras comissões que estão analisando esse mesmo tema que eu citei na reportagem, elas têm reuniões hoje já marcadas e a grande expectativa é que essa semana elas também votem o texto delas e que esse texto chegue aqui também para o plenário da Câmara dos Deputados. Toda essa pressa é porque, como eu já falei aqui várias vezes no Repórter Brasil, os deputados e também os senadores querem aprovar mudanças para valer para as eleições de 2018 e para isso eles têm que correr contra o tempo, até 7 de outubro, para que todas essas mudanças sejam aprovadas. Volto com você, Luciana. Obrigada, Larissa.